Olá pessoal, como vocês estão? Então hoje eu estou aqui para falar sobre o ELIST. O ELIST é uma ferramenta muito boa para pesquisa científica, né? Utilizando, tipo assim, em vez de eu ficar procurando e, em círculos, eu vou procurar já diretamente naquilo que eu tento, que é a minha pesquisa em si ou algo que esteja relacionado. Eu estou aqui já dentro do painel do ELIST. Você pode criar uma conta ou conta de uma forma normal ou utilizando a conta Google, né? Estou usando a minha conta Google e é bem tranquilo. Você pode ver que aqui está em inglês, né? Se você tiver dificuldade, você pode pedir para traduzir, eles vão traduzir aqui. Só que, por exemplo, para você fazer uma pergunta forte, é interessante você colocar em inglês. Então, assim, você pode tentar utilizar algum tradutor, até o ChatGPT. Depois, é lógico que não vai ficar tão próximo ou tão ideal daquilo que vai ser perguntado. Ou então, utiliza alguma ferramenta para essa tradução, mas essa do Google que é bem interessante. Eu tenho dificuldade, não sei o que lá e tal, para não entender. Não tem problema não, só traduzir a página da em sequência, mas o interessante é você colocar as suas perguntas em inglês, que a pesquisa ela fica mais ampla, né? Alguns instrumentos de IA ainda têm uma dificuldade para tradução, às vezes tem uma dificuldade de, tipo, em vez de ser 100% em português, porque tem gíria, tem outras coisas que estão relacionadas, mas nós, para pesquisadores, nós temos que colocar numa linguagem acadêmica, que também na vida de pesquisador é mais amplamente divulgada, né? Então, assim, só para vocês trazendo aqui uma opção de pesquisa, né? Eu coloquei aqui Age Inside, né? Compreendendo a idade, 80 acima, né? 80 above. Let's go. Então, assim, aqui, além de você colocar aqui uma sugestão, né, de pergunta ou qualquer outra coisa, eles dão uma sugestão de uma pergunta forte. E dentro dessa pergunta forte, você também pode criar estratégias de pesquisa, beleza? Então, só para vocês verem aqui, ó, como que a compreensão cognitiva, né, muda em adultos 80 ou mais velhos, né? Quais são os fatores e as variações preditivas da compreensão dessa trajetória, né? Aqui tem outro, né? Qual é o efetivo de intervenção no treinamento cognitivo, né? Em compreensão como o despertar, né? O self-care, o self-awareness, em adultos com 80 ou mais velhos, né? Com um emparelhamento, né? No caso seria, mas comparado, né? Comparado com pessoas com cognitivo mediano, tecnicamente. Então, tem outras aqui, né? Define as medidas, né, de desfecho, né? Quais a participação, né, da psicoeducação na promoção de compreensão dentro do declínio cognitivo em adultos acima de 80, comparados com os cuidados padronizados, né? Ou comparado com o cuidado padronizado. Existem outras formas aqui, eu coloquei Age Inside, né? Aqui saiu já uma leitura, aqui está fazendo um overlap, um Sleeps, já passou do Gather Saucer. Aqui nós temos 50 achados, eu coloquei como está na parte ali, eu não coloquei critério de inclusão, exclusão, português, inglês, espanhol, essas outras questões. Aqui tecnicamente já vai mais específico nos achados que tem, você vai achar muito artigo, quanto também artigos mais recentes, igual por exemplo tem um aqui de março só para você ter uma noção. A pesquisa está sendo agora em março, né, dia 4, né, e aqui nós temos alguns achados, né, que é interessante. Aqui vai sumarizar tecnicamente 10 artigos em si, tem desde o artigo de 2024 aqui, ó, derrame, a etiologia do derrame comparado com 80 mais, né, comparado com um paciente mais novo, uma revisão sistemática, uma meta-análise. A qualidade de vida relatada, né, é um estudo transversal, um coorte longitudinal, provavelmente isso aqui deve ser retrospectivo, um outro retrospectivo aqui. Então assim, aí ele vem trazendo alguns achados que é bom para você sumarizar e colocar talvez na ferramenta do Prisma, né? Para quem não conhece o Prisma, né? Você coloca aqui no Google Prisma, revisão sistemática, revisão integrativa no caso, porque sistemática tem o Pro, aí você teria que pagar ali. Aí aqui tem um modelo,
tecnicamente em Word. Eu tenho um modelinho aqui no meu do Google aqui. Só ver aqui aqui, beleza. Esse aqui foi que eu utilizei para um dos artigos, um fluxo, né, um diagrama de fluxo. É lógico que está traduzido. Geralmente quando você vai baixar ele está em português, tá em inglês, né? Aí tem identificação, né, triagem, elegibilidade e inclusão. Você pode utilizar, né, o número de artigo encontrado, igual aqui, ó, número de artigo encontrado. Aqui, ó, aqui vai trazer uma tabelinha, tecnicamente, ó, como que vai sair. Isso aqui, se eu não me engano, tá em APA. Mas o Gather, não é o Gather, não, Screen. Ó, aí você pode usar esses critérios, né? Os critérios compreendem 21 desses artigos sim, 9 fica talvez e 20 não. Então, assim, textos avaliados só 3, assim, para você fazer uma avaliação do texto completo. 39 talvez você pode tentar conseguir avaliação ou não. E aqui você já vai extraindo, ó, igual por exemplo no diagrama de fluxo, né, que tem, conforme o prisma, né, o fluxo de prisma para revisões sistemáticas, né. Aí você pode colocar o número de artigos encontrados. Aqui tem, ó, tecnicamente acharam uns 50. Aí dos 50 que encontraram, aqui só não vai ter a base de dados em geral. Você pode colocar list, a não ser que você queira colocar também consensos, space, vou colocar espaço, space, e aí você vai colocando os critérios aqui. Aí o conteúdo encontrado, aí você ainda coloca aqui N50, achados e removidos por duplicidade. O interessante é que aqui, ó, pode ser que você encontre alguma amostra ali parecida ou não, mas aqui já deixa estratificado de uma forma onde que você já pode colocar conforme o critério, sim, talvez ou não. O sim vai definir aqueles que você conseguiu encontrar, que dá para você utilizar ou não. O interessante é que tem, a grande maioria dos estudos foram em humanos, né? É lógico que 80 anos você acha um cachorro aqui vai ser bem difícil, ou talvez uma espécie assim, talvez uma tartaruga que vive 100 anos aí. Extração de dados, aí vai vir a população, aí vai detalhar todos os amostra, né, 80 ou acima, gênero, distribuição de gênero, situação, né, vivência, a comunidade em si, os cuidados de enfermagem, no caso, o cuidado terapêutico em casa, estudo com situação misturada, localização geográfica. E aqui, ó, trazendo as respostas, né? A maioria deles eles vivem em um abrigo, tecnicamente, ou algum lugar de cuidado ali, um ILPI, né? No caso seria. A maioria da amostra foi entre 80 e 100 anos, a média 86,9. E aí, gênero de distribuição, mais mulheres do que homens, 2/3 são solteiros. Tecnicamente aqui nesse solteiro aqui provavelmente deve ter relacionado também a questão de divórcio ou então até óbito, né, da parceira. Localização geográfica, municípios acima de até com cerca de 5 mil habitantes. Aí traz o contexto desses cuidados, né, o que essas casas de enfermagem, né, no caso, eles fazem, né, tem um cuidado conforme a cada horário ali, e a alimentação é preparada mesmo na cozinha, né, que é interessante ter esse cuidado de sistema. Os estudos vai trazendo logo embaixo, né, mas aqui, ó, a critério de inclusão, né, a maioria, se não me engano, é suíço, sueco, alguma coisa assim, ó. Geralmente eu fico nessa confusão, acho que é Suécia. Aqui, opa, acho que é sueco, eu acho, se não me engano. É sueco, sueco, né, de fala sueca, que não recebem, né, dieta interal e parenteral, não estão no final de vida. Isso é um critério bem interessante aqui, ó, porque aí você traz a condição cognitiva, qual também foi elencado aqui, reunindo o recurso, né, no caso, os achados ali.
Aí o desenho do estudo, né, aí a extração, né, na metodologia, população acima de 80, né, incluindo todos os tipos, né, estudos do tipo transversal, longitudinal, interventivo, qualitativo, teve follow-up durante algumas aplicações. Os métodos incluíram 80 mais participantes, isso aqui é interessante, não sei se a IA também pegou porque colocou 80, isso aqui também pode ser um dos equívocos, se você não estratificar melhor ou fazer uma pergunta melhor, entendeu? Minha pergunta não foi End Inside, né, que eu tinha colocado lá no começo, mas foi Elder People Above 80 Years. Então, assim, pessoas velhas, né, acima de 80 anos. E aí foi trazendo as considerações conforme a pergunta. Quando você faz uma pergunta forte, você tem um achado melhor e ele serve para você utilizar na sua metodologia, principalmente em revisão. Aí só entra em critério o quê? A quantidade, aqui vai ter todas as questões do suporte, né? A quantidade de onde que estão esses achados, entendeu? Que às vezes não estão em algumas bases de dados que você deveria procurar também, entendeu? Ela não está elencada com outras bases de dados. Então, tipo assim, vou colocar aqui, ó, elist, base de dados. Aqui vai trazer uma resposta de uma IA, mas vai estar trazendo, ó, são artigos acadêmicos de 138 milhões de artigos acadêmicos e 544 ou 545 mil ensaios clínicos. Então a busca pode ser por semântica, resumo, extração de dados, análise de múltiplos artigos simultaneamente. Isso traz um recorte porque na nossa metodologia, quando você vai colocar ou vai publicar alguma coisa assim, se você não descrever qual tipo de IA que você utilizou durante aquele período ali de uma revisão em si, você acaba perdendo alguns artigos que talvez são chaves e estão em outras revistas que tecnicamente não contemplam ali, ó, esse achado pela ELIST. Então, assim, por mais que tenha essa quantidade, você pode fazer uma integração dela com o Zotero, que é uma ferramenta de organização de referência, e isso é muito interessante, entendeu? Então, hoje em dia, nós temos, além da ELIST, nós temos a Consciência, nós temos a SciSpace, e aí depende para que você quer utilizar, entendeu? Ah, quer uma pergunta-problema forte. A mesma pergunta-problema que você pode usar no SciSpace para olhar algum gap, uma lacuna na literatura, você também pode utilizar aqui para o ELIST, entendeu? Às vezes você vai encontrar, você pode colocar o gap como pergunta. Se você tiver a pergunta problema, você também consegue encontrar ali mais artigos. E só para terminar aqui a extração dos dados, né, depois você pode gerar em PDF deixa eu ver se vai salvar, se é pro. Ó, salvou. Então aqui já tem os achados aqui, ó. Já sai um diagrama de fluxo, que você pode seguir, traduzir, né, e colocar em português. Então, por exemplo, ó, população, aging, dados, tudo isso foi critério incluído para extração e os que foram retirados, né? E vem trazendo todo o contexto aqui, pronto, você já fez a sua pesquisa, você já tem os artigos, né, que dá para você encontrar, já tem, só para você ter noção, você já tem o foco do estudo, o tipo de estudo, a amostra que estava ali, a média de idade, a localização, onde que foi feito esse estudo, entendeu? Então, tecnicamente, você poupa muito tempo aqui, né? É só que uma das coisas que você tem que fazer é revisar. E aí entra uma outra questão que também, aqui não é versão Pro. E aí minha preocupação é o que? Tá, eu encontrei esses 10 artigos que estavam aqui, ó, do screen. Mas como que foi o critério desses 10 aqui, ó? Entendeu? Source Screening. Então foi selecionado. O critério foram 50, né, avaliações. Se você tem a versão Pro, ele consegue ir mais profundo, entendeu? Então a limitação se dá porque você utilizou a versão Free, entendeu? Então assim, essas são as limitações que você tem. O pessoal força a gente a pagar, né? Você vai utilizando o programa ali, aí você tem um limite, às vezes você pode fazer até 3, 4, 5 por dia ou por semana, às vezes tem outras que é por mês, entendeu? E aí você fica limitado pela quantidade que você tem ali. Mas a extração dele não fica tão ruim, igual você for pegar seu achado ali e utilizar ele, não fica tão ruim. Aí você tem uma revisão rápida, entre aspas, fácil, né? E aí a preocupação é, será que esse tipo de estudo aqui, ele é real mesmo? Igual, por exemplo, eu vou procurar esse aqui da revista Gaúcha. Esse daqui é da revista Gaúcha de 2015.
você tem que ir revisando só para confirmar se a inteligência artificial não esqueceu aquilo que é importante, entendeu? E né, nós podemos fazer outro teste, né? Como eu fiz esse aqui com pessoas em idade avançada, vou fazer voltar para o meu estudo mesmo. Então é metodologia, deixa eu colocar metodologia ativa para preceptores multiprofissional. Vamos ver se ele vai trazer algum tipo de pergunta nesse sentido. Vamos lá acompanhar qual o efeito da metodologia ativa na formação de preceptores em comparação. Isso aqui é uma pergunta boa, vou utilizar ela. Aí, ó. Ele vai ter o screen top 50 recursos e extrair 5 recursos. Entendeu? Ele vai conseguir extrair para você um limite. Talvez para revisões sistemáticas no Pro abra um leque para maior quantidade de recursos. E que entra o outro patamar ali de pesquisa, né? Ó, pesquisando entre 127 milhões. Eles vão ter as 50 mais relevantes. Esses são os critérios que entram dentro da questão de utilizar uma metodologia, uma inteligência artificial, de limitar. Um consenso, quando você abre, você consegue load more, né? Que no caso ali, você pode ir pegando mais outros artigos que foram contemplados pela busca que você fez, pela pergunta problema. No Science Space você consegue também aumentar a questão dos achados, mas para extrair você tem esse conflito, entendeu? Quando você vai extrair, tem a questão do recurso, o que vai ser extraído que entra como critério ou não, entendeu? Ele tem o tempo também, ó, o tempo estimulado para carregar tudo. Pegar os 50 mais influentes, fazer uma leitura, né, dos critérios ali, fazer o Screaming seria mais ou menos nessa leitura ali, observando os critérios, avaliando os recursos em si, filtrando os estudos com base no critério de inclusão. O critério de inclusão foi voltar para esse tipo de pergunta. Você pode ver que eu fiz uma pergunta em português, mesmo assim saiu, né? Se eu fizesse em inglês, talvez ela poderia ocasionalmente ter pegar esses tipos de literaturas que nós não conseguiríamos com maior facilidade, entendeu? Então aqui, ó, alguns tipos de estudo, nós já está passando o Extraction, ó, Preceptor, ó, aqui saiu até medicina, farmácia, assistência social, social work, anos de experiências, estudos prioritários, metodologias prioritárias, tipos de programas de residência, né? Aqui é interessante ter citado, eu só coloquei preceptores multiprofissionais, mas não coloquei residência, e já está procurando uma coisa que também é do meu interesse, entendeu? Que eu estou pesquisando, que eu já fiz de pesquisa também, entendeu? Eu não utilizei o Elist, eu utilizei a Ryan como critério, joguei os artigos lá e nós fomos fazendo a separação como critério de inclusão. Aqui tem os tipos de formas utilizadas. Isso aqui é muito legal, que isso aqui serve como base para mim depois, quando for fazer a questão da dissertação. Posso utilizar alguma referência ou outra. Vitor, meu trabalho tecnicamente está pronto daquele jeito lá, e desse jeito aqui está pronto? Não está pronto não. Você tem que ler, revisar, evidenciar se isso aqui faz sentido ou não. Se esses tipos de tópicos que foram criados aqui, eles fazem sentido para você ou não. Entendeu? E hoje em dia está muito rápido para você fazer pesquisa. Né? Você não gasta muito tempo para fazer pesquisa. Então, assim, esse tipo de pergunta aqui já ilustra basicamente aquilo que eu posso utilizar como pro meu mestrado, meu doutorado, quem sabe, se for nessa área também. Certinho? Aqui vai extrair basicamente, mas ele está entrando dentro de uns conceitos aqui, ó, que me faz abrir o olho mais ainda para outras achados que eu não consegui encontrar lá na PubMed, BVS, se não me engano eu usei mais uma. Eu acho que foi BVS, PubMed, teve mais uma que eu utilizei. E joguei na Ryan depois. Que eu extraí como
arquivo RIS, e o arquivo RIS ele serve para importar, que é o ponto .ris, assim, o ponto .ris, o ponto .ris. Aqui vai sair como aqui o ponto .ris, né, que é um padrão, igual você pode usar no Zotero, Medley e Node, mas ele serve também para alguns outros achados. Isso aqui inclusive, o meu diagrama foi mais ou menos isso, foi na Eric. Eric PubMed PVS, o conteúdo encontrado, conteúdo removível por causa quando você joga nelas. As próprias bases de dados, ela teve duplicidade, então 17 artigos em relação a essas 3 bases de dados tinham duplicação. Os achados da duplicada não atenderam, né, o critério de inclusão, foram outros, né, artigos lidos na íntegra, né, com resumo e tal, e artigos que atenderam o critério conforme a pergunta base, né, então foi a pergunta que eu utilizei. Prisma, tecnicamente, quando você baixa lá naquele site lá, sai mais ou menos aqui em inglês, igual eu tinha comentado. Esse daqui é aquele rotativo. Então vamos lá, ainda está gerando aqui, mas só para vocês entenderem. Então eu pesquisei sobre o efetivo das metodologias ativas na formação de preceptores multiprofissionais em comparação aos métodos tradicionais. Então aqui, os tipos de estudo que nós encontramos, né? Nós temos um quase experimental, que inclusive é um dos achados do meu trabalho, é um quase experimental que eu vou fazer. Ele não vai ser before and after, ele vai ser 3 etapas. A amostra foi com preceptores, né? Teve alguns follow-ups, os locais que tiveram hospital, né? Atenção primária, instituições acadêmicas, foi feito em país e também alguns contextos de sistema de saúde. Então, os tipos de estudo, né? Estudo quantitativo e comparativo, né? Algumas amostras teve 14. Tecnicamente o meu deve atender quase esse critério também. Dificuldade de você reunir. E aqui, algum outro achado aqui dos estudos, né? Programa de residência em Bragança, no Pará. Sistema de saúde aqui no Brasil. Foram extraídos alguns achados aqui. O ensino da metodologia ativa, né? Que foi encontrado aqui na população de preceptores. Então, assim, ele vai explorando todas essas partes. Aí, o que eles utilizaram de metodologia ativa ali, né? Eles utilizaram na disciplina de enfermagem, fisioterapia, odontologia, assistência social e nutrição. Aqui, a maioria teve menos de uma década de formação. Então, se eu for pegar a galera de menos de uma década, né, está em 2026, em 2016, tecnicamente, essa galera, para frente de 2016, tiveram essa formação. Então ela já entrava e contemplava sobre esse recurso da metodologia ativa. E não é nova a metodologia ativa, é porque tem o recurso da tecnologia que facilitou, tipo Kahoot, para gamificação, Geniality, para tanto gamificação como aprendizado baseado em jogos e outros recursos que você pode encontrar. Aqui o programa de residência multiprofissional na atenção da família. Eles utilizam o PBL e o TBL, e antes e depois de alguns workshops, né? Aí eles utilizaram a sala de aula invertida, detalharam um pouquinho, não especificou a intensidade, quem fez o treinamento, os materiais, os recursos também não está especificado, as adaptações multiprofissionais no contexto multiprofissional também não foi. Os detalhes da implementação foi no workshop. Então, assim, o que atenderia a esse tipo de pergunta foram 2 dos 50. Então, assim, você vai ver o pré e pós, né, score do PBL, e eu acho que provavelmente pré e pós também do TBL. Então, eles tiveram um salto depois do workshop que foi feito e uma melhora na questão da comparação entre ensinos tradicionais para ensinos de metodologia ativa. Né? Que legal, foi muito legal isso aqui. Isso aqui eu vou extrair depois, talvez algum recurso aqui que dá para utilizar o trabalho em si. Até agora eu não verifiquei a quantidade de vezes que dá para utilizar o Elist. Recente eu tenho esses 2, library, e eu só não vi isso, quantidade de vezes. No básico, para estudante, exploração, revisões de literatura, $10 por mês. Até que o valor não tá ruim não. É lógico que por ano é uma facada na gente, mas o valor não tá ruim não. É o máximo de coluna, máximo de tabela, aqui dá 25, aqui dá 80.
144 por ano, ó. Aqui, ó, o workflow count. Então o fluxo você só consegue 2 por mês. Aqui 48 por ano, 144, 240 por cada user. Aqui dá pra você dividir com ensaios clínicos, não pegam aqui, pega no outro aqui. Pesquisa na web, pega só no Pro. E Team Collaboration só no último, Fibro Restriction e Interpret. Ainda tem o Enterprise ainda. Até 1000. Ó, já atingi. Então o limite renova a cada 6 dias. Então é de semana a semana. Ó, já atingiu o limite. Então era isso que eu quis mostrar para vocês. Você consegue sim extrair você pode fazer uma revisão pelo Elist, lógico. Tem uma diferença entre o Pro e o gratuito. Você não vai contemplar tudo aquilo que está no Pro, é lógico. Mas você pode explorar. Ela serve para exploração, como tipo assim, eu preciso atualizar a minha literatura. Você pode tentar atualizar pelo Elist, você pode pelo Consensus, pelo SciSpace. Mas aqui eu quis mostrar o Elist porque ele faz essa separação conforme aquilo que você pergunta. Ele faz um diagrama de fluxo, ele faz uma pesquisa do paper ali, ele faz um screening, deixando separado, tecnicamente ali detalhado essa leitura que é feita ali naquele sentido, entendeu? Ele considera todos os achados que tem, né? Screening nessa questão seria esses achados que tem ali, qual que é a população, que foi evidenciado, a extração dos dados, os tipos de estudo, essas outras questões. É como se você pegasse a Ryan, em vez de você distribuir de uma vez, aqui não, aqui você já vem, já coloca no automático e você consegue ter esses achados, entendeu? Ó, aqui tem, ó. E é engraçado quando você vai jogar como está, né? Foram encontrados 10 estudos publicados entre 2007 e 2024. Aí tem as quantidades aqui, os resultados, aí você já faz a comparação, você já tem um estudo tecnicamente pré-pronto ali, se for para uma apresentação, igual não precisa dar aula. Falta 1 hora, 2 horas. Você pode fazer um flip de Classroom com os alunos, pegar um resultado. É lógico, você tem que conhecer sobre o assunto, né? Você tirar 1 hora pelo menos para fazer a extração da IA e a leitura para visualizar, talvez você consegue alcançar os seus objetivos, entendeu? Certinho, espero ter facilitado aqui. São metodologias que nós aplicamos, são formas que nós podemos utilizar como recursos futuros. É igual eu falei para minha amiga, eu falei assim, cara, você quer utilizar como pergunta-problema para ter uma revisão, você consegue aqui no Elist e já resolve tudo de uma vez, entendeu? Como também no Consensus, como também no SciSpace. SciSpace você consegue achar o gap ali com uma facilidade, porque você vai colocando mais itens naquela tabelinha. No Consensus você consegue até atualizar a sua base de dados, ele vai dar uma resposta de IA lá, mas os textos ali embaixo ali, você pode ir clicando um por um para verificar a qualidade dele. Ele vai de Q1 até Q4, que é a qualidade. E aqui no Elist você consegue ter uma revisão bem básica, não é uma revisão sistemática. Você pode ver que quando você vai utilizar como estratégia aqui, é bem meh, eu vou falar bem meh mesmo, porque ó, a forma de pergunta, de pesquisa, né? Foi utilizada Elder People Above 80 Years, entendeu? Você pode utilizar a pergunta fica aqui. Os achados pelo Illicit, né? Aqui já traz também a questão da inteligência artificial, entendeu? E foram os 50 mais relevantes. Então, assim, você filtra talvez, conforme a base de dados que tem no Elist, que acopla esses artigos científicos, 50 mais relevantes. Certinho? Fiquem com Deus, semana abençoada.